No vídeo de hoje eu vou estar dando para vocês umas super dicas importantíssimas para você que está aprendendo espanhol ou para você que já fala espanhol, finalmente conseguir falar o espanhol sem aquele sotaque brasileiro tão característico. De nós outros, mas vamos fazer de nós outros, trabalhando, humildade, tranquilo e sempre trabalhando cada dia mais com um objetivo que é... Então eu vou estar usando diversos recursos, o alfabeto praticamente inteiro, para você finalmente entender o que é que está fazendo você falar com aquele sotaque brasileiro. Porque tem muita gente que até mesmo já está falando espanhol super correto, mas não consegue tirar aquele acento, aquele sotaque que quase todo mundo percebe que essa pessoa é brasileira. Deixar claro para vocês que se você fala espanhol e tem um sotaque brasileiro, não tem problema ter sotaque brasileiro. Mas às vezes tem alguns erros, algumas coisas que a gente usa que já não é uma questão de sotaque, e sim uma questão da pessoa confundir o português com o espanhol, coisas assim, que faz que essa pessoa fala de maneira incorreta, já deixa de ser um sotaque e vira um erro do idioma. Então aqui a gente vai falar sobre essas duas coisas, tanto de sotaque como de erros que as pessoas usam, mas que vai mudar totalmente a forma que você fala espanhol. E por mais que são dicas para você conseguir falar o espanhol da Espanha, a maioria das dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo vai servir para qualquer tipo de espanhol de qualquer país. Então vamos começar com a primeira dica. Eu sou uma pessoa que consigo identificar um brasileiro falando espanhol muito facilmente. Principalmente aqueles brasileiros que falam muitas coisas com aquele sotaque brasileiro. É que eu tava lembrando daquele cara da Primark. Fez um amor. Não, Rafa. Rafa. Peraí, amor. E não saiu, né? Poxa, tá deixando o cara aqui. Rafa. Gente, pelo menos eu sou uma pessoa que eu consigo identificar um brasileiro falando à distância. Sem ser aqueles brasileiros que conseguem falar, né, com um sotaque mais parecido com o espanhol da Espanha ou de outros países da Latinoamérica. Mas quando eu vejo um brasileiro, às vezes ele tá falando tudo certo, mas uma única palavra que ele fala, eu consigo saber que essa pessoa é brasileira. E o motivo maior é as pessoas não saberem a forma correta de pronunciar as letras. Isso é o mais importante. Por isso que eu vou usar o alfabeto. A gente vai começar falando com a letra R. Existem duas variações da letra R, igual que no português. A gente tem a R forte e a R fraca, né? Uma R só e duas R's. No espanhol, gente, é super importante você saber diferenciar perfeitamente essas duas, tá? Porque senão você vai estar falando uma palavra que você não quer falar. Então, quando a gente tem apenas uma R, que é a R fraca, você vai falar um ra. Tipo assim, sem colocar muita força nessa R. Vai ser ra. Para. Não é para. É para. Pero, que é mas, pero. Agora, se a gente colocar a letra R duas vezes, doble R, letra R forte, a gente vai ter que fazer essa letra R forte do jeito que ela é. Então, vai ser ra. Exemplo, perro. Então, no caso, a gente pegou uma palavra que a única diferença que ela tem da outra é essa letra R. Então, a gente saiu de pero para perro. Então, é muito importante você saber diferenciar que quando tem apenas uma R, você vai falar pero. Mas se tem duas, você vai falar perro. Isso vai servir para todas as palavras com letra R. Lembrando que, igual que no português, todas as palavras que começam com a letra R vai ser forte. Então, todas as palavras que começar com R vai ser R forte, tá? Por exemplo, a palavra rubio, Ramon, rico, enfim, qualquer palavra que começa com a letra R, você vai falar essa letra R forte. Próxima letra super importante e que faz as pessoas confundir muito com a letra R, gente, é a letra J. A letra J, o nome dela em espanhol é Jota. Então, o que acontece? Existem dois tipos de confusões que o brasileiro faz com essa letra. Primeiro, confundir ela com a letra R, já que no Brasil, quando a gente tem a R forte, em muitos lugares do Brasil, as pessoas acabam pronunciando como Ra, né? Eu, por exemplo, no português que eu falo Ra, né? Português, eu uso muito essa forma de falar a letra R. Já que na Espanha, a gente já sabe que a letra R forte, a gente não vai pronunciar dessa forma. E a forma que a gente pronuncia a letra J é justamente fazendo esse som de Ra. Então, uma palavra importantíssima aqui na Espanha, da gente saber pronunciar ela bem, é a palavra jamón. A outra coisa que faz os brasileiros errar muito nessa letra é justamente, em vez de pronunciar essa J assim mais suave, tipo jamón, eles pronunciam de uma forma muito forte, fala tipo ha.
Tipo, a gente fala ha, né? Ha. Em vez de falar ha, fala ha. E esse é o grande problema das pessoas que pronunciam a letra J. E dessa forma, se você falar desse jeito, você vai estar soando como um brasileiro 100%. Então, não é Ramon, é Ramon. Mais suave, Ramon. Percebam a importância de saber a diferença da letra R para a letra J. Se você vai, por exemplo, em uma padaria pedir um bocadillo, né? Um bocadillo, aquele sanduíche de sabor Ramon, tá? Para quem não sabe, Ramon é aquele presunto, pode ser tanto o presunto normal do Brasil como aquele presunto ibérico, aquele presunto espanhol. Então, se você vai pedir na padaria um bocadilho de Ramon e se o atendente se chamar Ramon, você nunca pode chamar ele de Ramon e muito menos pedir um bocadilho de Ramon. Imagina você chegar e falar assim: Olá, Ramon, dá-me um bocadilho de Ramon. Então você tá chamando ele de presunto e tá pedindo um bocadilho dele. Então, por favor, não cometam esses erros, tá? Tem que saber diferenciar perfeitamente a letra R da letra J. Próxima letra que a gente vai falar agora para você pronunciar corretamente, sem parecer ser brasileiro, sem aquele sotaque brasileiro, é a letra X. Em espanhol a gente fala X. Nessa palavra é super importante a gente pronunciar quando ela estiver entre as palavras, de uma maneira muito específica, sem usar a letra S. Em português a gente usa muito a letra S para pronunciar essa letra. Por exemplo, extraordinário, explicação. Então, se você estiver falando espanhol, você nunca vai poder falar explicação, extraordinário. Você vai ter que falar explicación, extraordinário, extra. Sempre você vai ter que fazer x, entendeu? Essa é a forma correta de você pronunciar a letra X. Você nunca, em hipótese alguma, você vai pronunciar a letra X usando o som da letra Z. Então, por exemplo, a palavra exame, que a gente usa no Brasil, né? Ah, fiz o exame e tal. Você nunca vai falar exame nem examen. Você vai falar examen. Já que a gente está falando da letra X, vamos falar agora da letra S. Em português, uma coisa que a gente fala muito é a S sonora e a outra S, que agora eu não lembro, porque eu não sou professora nem de português nem de espanhol, então não lembro bem esses termos. Mas a gente pronuncia a letra S tanto com som de S, tanto com som de Z. Por exemplo, a gente fala casa e não caça. A gente fala casa. Já no espanhol, é super importante vocês entenderem que a letra S sempre vai ser S, sempre vai ter esse som de S. Portanto, quando você quer chamar alguém para ir na sua casa, você vai ter que falar caça e não casa. É muito comum ouvir brasileiros, em vez de falar caça, falar casa. Isso vem porque, claro, o nosso idioma tem essas regras que não tem no espanhol. Então acaba que a gente confunde, muita gente pode acabar confundindo, mas é super importante vocês falarem caça em vez de falar casa. Isso serve para todas as palavras que tem a letra S. Próxima letra que a gente vai falar agora, a letra D. E é tão simples como você pensar. A letra D, da, de, do, sempre vai ser pronunciada como letra D. A gente nunca vai fazer nenhuma variação com essa letra. Por exemplo, no português, quando a letra D tá, por exemplo, com a letra I, a gente acaba falando di, né? Divertido, diferente, dicionário. Então, em espanhol, isso nunca vai acontecer. Sempre vai ser divertido, diferente, dicionário. Então, sempre que você for falar a letra D no espanhol, sempre use ela como letra D. A próxima letra é a letra T, que também muitos brasileiros pronunciam de forma incorreta a letra T, justamente pelo mesmo motivo da letra D. A letra T se chama T. Então, a gente vai pronunciar ela da seguinte forma: tá, te, ti, to, tu. E é isso, essa é a forma que a gente vai pronunciar a letra T. Então, se a letra T tiver com a letra I, ti, a gente nunca vai falar ti. A gente sempre vai falar ti. Em português, a gente acaba falando eu te amo, né? Te amo, tesoura, teatro, Tiago. Então, se a gente for falar em espanhol, a gente nunca vai usar esse ti, tá? Até porque esse som de t é CH. O que a gente chama de che no Brasil, aqui seria che. Esse som viria da expressão das duas letras CH. Mas se a gente quer falar a letra T, a gente nunca vai usar esse som, tá? Vamos falar ti. Teatro, tinieblas, te amo. A gente nunca vai usar
ti. Se você estiver corrigindo esses errinhos, eu já garanto para vocês que vocês já vão estar falando muito mais parecido com o nativo do que com o brasileiro. Vamos para a próxima letra, extremamente importante, gente. A letra V. Em espanhol, essa letra se chama V. Se eu não estou errada, na maioria dos países que falam espanhol, eles pronunciam a letra V como letra B. Existe sim algum país que pronuncia com V normal, do jeito que a gente fala no Brasil, mas a maioria não pronuncia desse jeito, pronuncia como letra B. Então, palavras que a gente falaria como Valência, Vigo, Vitória, essas palavras em espanhol seriam pronunciadas com a letra B. Valencia, Vigo, Victoria, Victor. Então, nunca pronuncia a letra V usando esse som. Como curiosidade para vocês, uma grande parte das pessoas que falam apenas espanhol não conseguem nem mesmo pronunciar esse som V, porque eles não estão acostumados a usar, já que não existe esse som no idioma deles. Tanto que muitos espanhóis ou pessoas que falam espanhol que vão falar inglês acabam pronunciando diversas palavras do inglês, que é com V, pronunciando com a letra B. Por exemplo, as pessoas que em vez de falar very good, fala very good, que é uma coisa terrível. Você está assassinando o idioma falando dessa forma. Mas muita gente fala desse jeito porque esse som não existe no espanhol. Vamos para a próxima letra, uma letra que com certeza vocês já devem ter visto alguém usando incorretamente no espanhol, que é a letra H. Igual que no português, gente, a letra H não tem som. Ela vai existir ali, mas ela não vai ter som. Mas muitas vezes nós brasileiros, alguns brasileiros, acabam confundindo e colocando o som onde não existe. Isso devido a palavras que a gente está acostumado, palavras do inglês, por exemplo, né? Então, se você quer falar olá para alguém em espanhol, por favor, não fala rola, não fala rola, porque a letra H não tem som. E eu tô falando isso porque eu já vi várias pessoas falando assim. Especialmente no Brasil, nas aulas de espanhol, tinha gente que falava rola porque tem um H ali no começo, mas o H vocês não pronunciam. Vamos agora falar das palavras que terminam com letra M e com letra N. Isso aqui, gente, é uma coisa que faz você parecer muito brasileiro se você pronunciar da forma do português. Vou estar dando exemplos para vocês entenderem, mas tipo assim, alguém pode falar o espanhol perfeito do início ao fim, mas se ela falar uma palavra que acaba com a letra N desse jeito, eu vou saber na hora que ela é brasileira. Ou se ela não for brasileira, pelo menos eu vou saber que ela não tá falando espanhol da Espanha. Palavras acabadas com a letra M, no Brasil, a gente acaba pronunciando, por exemplo, dessa forma. Vem, tem, também. E essas palavras, se vocês perceberem, a gente não acaba com a letra M como tal, né? Na forma que a gente conversa. A gente acaba falando tem uma IM, uma coisa assim estranha no final, né? A gente fala, né? Já no espanhol, todas as palavras que acabam com M, a gente vai tentar ao máximo pronunciar com a letra M. Fórum, referendum. A gente vai tentar meio que finalizar com a M do jeito que é mesmo. Fórum, referendum. E as palavras que finalizam com a letra N, a gente vai tentar também ao máximo finalizar com uma N. Exemplo, ben. Vocês perceberam que não fala bem, é ben. Tenta ali ao máximo, né? Colocar a língua ali na forma de você falar a letra N, ben, também. E essa é a forma que você vai soar como um nativo, porque o mais comum é ouvir brasileiro falando a palavra também. Você ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que você sabe que é brasileiro. Também, isso aqui, gente, é muito brasileiro. Vamos para a próxima letra, a letra Z. Aqui também é uma letra que causa muita controvérsia, tem muita polêmica, porque no espanhol da Espanha essa letra se pronuncia diferente de praticamente todos os espanhóis que existem. Na maioria dos espanhóis, a letra Z na maioria de vezes é pronunciada como uma S. Por exemplo, uma pessoa que é de algum país da América do Sul, enfim, de algum país que fala espanhol, elas falariam Saragossa, que é uma cidade que tem aqui na Espanha. Já uma pessoa que é daqui da Espanha, ela falaria Zaragoza. E isso pode ser um pouco polêmico, justamente porque é uma forma muito difícil de se falar, pelo menos para a maioria dos brasileiros. É muito difícil porque esse som não existe no português. Ninguém fala
Zaragoza, ninguém usa esse som no português. Então, para as pessoas que já falam inglês, por exemplo, elas têm uma facilidade de aprender, porque no inglês tem aquele TH, né? Esse som existe no inglês, então a pessoa acaba tendo uma facilidade de usar ele no espanhol. Mas no português não tem. Então, o que eu falo é o seguinte, gente, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo explicando como que eu aprendi a pronunciar essa letra, né? Se você quer falar o mais parecido com o espanhol da Espanha, tenta aprender de alguma forma, não tem problema se você começa errando, gente. Assim que aprende, não tem nenhum tipo de problema. Eu quis, desde o princípio, falar o mais parecido com o espanhol, por isso que eu quis aprender a falar, a pronunciar essa letra do jeito que eles pronunciam. Mas se você vê que não tem jeito, tá super difícil de pronunciar, não tem problema, você pode pronunciar com o som de S, porque também é correto e em diversos países se fala dessa forma, então não tem problema. O mesmo serve para a letra C, tá, gente? Quando a gente pronuncia no português a letra C com som de S, aqui você também vai pronunciar com som de feta, fe. Acción, circunstancia, circonio, fine, feloso e diversas outras palavras. Tanto com a C como com a Z, você vai pronunciar dessa forma. Lembrando que a letra C, se for antes da letra A, por exemplo, enfim, igual que no Brasil, você não vai falar sa, você vai falar ca, vai usar a mesma regrinha do português. Agora, vocês lembram que eu falei pra vocês que as duas últimas dicas são as mais importantes? Gente, a gente chegou naquilo que eu acho realmente que é o mais importante pra você falar sem o sotaque brasileiro. Eu acho que a pessoa pode... Tudo isso que a gente falou antes são coisas de como pronunciar corretamente mesmo as letras, as palavras, mas o que eu vou falar pra vocês agora é 100% relacionado com sotaque. E uma dessas dicas que eu tô falando pra vocês é: todas as vogais vão ser pronunciadas pela letra que é essa vogal. Calma aí, que parece que ficou confuso, mas vocês vão entender agora. Não é verdade que quando a gente tá falando português, muitas vezes a letra E a gente pronuncia como letra I, ou a letra O a gente pronuncia como letra U? Por exemplo, eu quero falar a gente, eu falo a gente, mas realmente no final a gente tem uma letra E, a gente não tem uma letra I. Ou, por exemplo, eu quero falar gostos, na verdade a forma correta de se escrever é gostos, com uma OS ao final. Meninos, facinho, bonitinho, tudo aqui no diminutivo a gente acaba colocando essa U. Caderno, vento, todas as palavras que a gente acaba colocando a letra U, mas na verdade ela é escrita com a letra O, no espanhol, gente, isso não existe. Essa é também uma das maneiras super fáceis de identificar um brasileiro. É quando ele pega a letra E e pronuncia ela como a letra I, ou quando ele pega a letra O e pronuncia ela como letra U. Olha só que coisa mais simples que é o espanhol, né? Em vez de você pronunciar a letra E como uma letra que ela não é, você sempre vai pronunciar a letra E como letra E. Pensa, gente, que tem muita gente que essas palavras que eu falei pra vocês, eles pronunciam, por exemplo, livro, quaderno, e muita gente vai pegando palavras do espanhol e colocando a letra U ou colocando a letra I onde não existe. Então, isso faz você parecer muito brasileiro que você é, né? Mas não tem problema, mas faz você não ter o sotaque espanhol. E agora a outra que eu considero extremamente importante, gente, também relacionado com as vocais. Se você faz isso errado e você começar a partir de agora a fazer do jeito correto, eu tenho certeza que você vai dar um up no seu espanhol de forma exponencial. Todas as vocais, praticamente todas, não vou falar todas, né, porque vai ver tem alguma exceção, mas praticamente todas as vocais no espanhol são pronunciadas de forma fechada. A gente sabe que tem a forma aberta e a forma fechada de pronunciar as vocais. Por exemplo, a letra E também pode ser pronunciada como letra E. No espanhol, gente, esquece as vocais abertas. Você não vai falar E, você sempre vai falar E, sempre. A letra O também pode ser pronunciada da forma O no português, verdade? E no espanhol você vai sempre usar a forma O. Eu poderia dar diversos exemplos para vocês. Tanta gente que fala escola. Gente, isso é a mesma coisa da gente ouvir very good em inglês, é a mesma coisa. Tipo, escola, não. Você tem que falar escuela, sempre fechado, escuela. Em português a gente falaria elegante, em espanhol, elegante. Tem muita gente que também pronuncia a palavra es de forma errada, aberto. Tem gente que fala es. Quien es? Não é quien es, é quien es.
Tenta, gente, sempre você pronunciar a letra E fechada, a letra O fechada, tá? As outras não tem tanta diferença, a letra I não tem como a gente falar I fechada, aberta, mas essas duas, as principais para você, a partir de agora, mudar e tentar pronunciar de forma fechada. A letra O, a gente não vai falar octavo, a gente vai falar octavo, a gente vai falar oxígeno. E até mesmo naquelas palavras que a gente tem aquele acento agudo, a gente nunca vai pronunciar aberto. Por exemplo, a palavra que em português a gente falaria halógeno, em espanhol seria halógeno, como se fosse um circunflexo ali, né? É sempre fechado, halógeno. E uma super palavra para dar de exemplo para vocês não pronunciar ela errado é essa palavra daqui, espanholes. Gente, existe pessoas que falam espanholes. Espanholes. Aqui você já está deixando a O aberta, a letra E ao final você está pronunciando como I. Aqui já tem muitos erros. Vai ter que falar espanholes e não espanholes. Para você que chegou aqui até o final, eu quero que você pronuncie essa frase que está aparecendo aqui na tela e eu quero saber se você está pronunciando correto. Quero que você me fale aqui nos comentários aonde é que você está errando nessa frase. E essa frase se pronuncia dessa forma. Por favor, dile a este niño que estoy aquí fuera esperando a que Zacarías acabe de jugar. Quais são os erros mais comuns de pessoas pronunciando essa frase? O por favor, muita gente pode falar por favor, pronunciando a V como português, usando a R como H, então aqui é por favor. Dile a este niño, gente, tem muita gente que é capaz de falar dile a este niño. Então aqui, lembrando que a D sempre vai ser D, então dile a este, acabado com E, não com I, não é este, é este. Niño, acabado com O. Que estou aqui fora esperando. Aqui, gente, uma palavra que na hora eu vou saber que você é brasileiro é você falar a palavra esperando. A letra N, você nunca vai pronunciar ela, né? Esse que tem no português. Aqui você não vai falar esperando, você vai falar esperando. Lembra da letra N que eu falei pra vocês? A letra N você vai pronunciar ela como N, não como A que Zacarías acabe de jugar. Aqui, Zacarías, do jeito que fala aqui na Espanha, você poderia falar Zacarias, se você não consegue pronunciar dessa forma. Acabe, não acabe, de jugar. Jugar e não rugar. Tenta ali deixar a letra J um pouquinho mais suave. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se vocês querem mais dicas para vocês falarem o espanhol mais parecendo com o espanhol nativo, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu gravo outro vídeo desse para vocês. É o primeiro vídeo que eu gravo explicando e ensinando coisas do espanhol. Então, se vocês gostarem, eu posso estar gravando mais isso para vocês. E por último, lembre-se que você é brasileño e não brasileño. A gente se vê na próxima. Beijão. Até a próxima. Tchau! Gente, pelo menos eu sou uma pessoa... Agora sim, agora sim. Gente, pelo menos eu sou uma pessoa que quando eu escuto um brasileiro com aquele sotaque... Poxa vida.